TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que vão aparecer aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, já está aí na sua tela, é o nosso e-mail e tem o nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992483167. Flagrou alguma situação? Hoje, quando eu estava vindo para cá e quando cheguei no centro, eu já escutei balão por aí, olhei para o céu, não consegui achar para filmar, e a gente vai falar sobre os balões, a soltura de balões hoje no nosso jornal. Pois é, flagrou alguma situação, tira foto, faz vídeo e manda pra gente. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, algumas nuvens ali para colorir o céu, mas estava assim, amanheceu esse espetáculo da natureza. Quando eu estava vindo para cá, muitos corredores, muita gente já praticando esporte nas ruas de Petrópolis, aproveitando esse dia, esse céu maravilhoso, esse dia maravilhoso ensolarado. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 23 de abril, feriado de São Jorge. Você vai ver que Polícia Rodoviária Federal registra 84 mortes e mais de 1.100 feridos nas estradas durante o feriado de Tiradentes. Você vai ver também que Firjan Senai tem mais de 11 mil vagas de graça em qualificação profissional. Balão de 15 metros cai em área protegida de Petrópolis. E você vai ver também que o feriado prolongado antecipa a alta temporada em Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. E a gente vê agora o que é destaque. Um minutinho, gente. A gente vê o que é destaque no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Pois é, e a gente começa com a linha vermelha. Kafkiana postura do Supremo que colocou a magistratura no banco dos réus é destaque da página 3 da coluna Magna Vita. A gente ainda tem aqui moradia e fim da 6x1. Governo mira eleitor da classe média. CCJ admite PEC sobre jornada de trabalho no mesmo dia em que é ampliado Minha Casa Minha Vida. Tudo eleitoreira, né? Tá aí, destaque da página 6. E aqui no texto legenda, STF reconhece a aposentadoria de empregados públicos aos 75 anos. Temos mais ainda, expulsão de delegado, nova crise com os Estados Unidos, nossa página 5. E ainda, PEC da escala de trabalho e o jabuti da desoneração. Thales Faria, na página 2. Antes da gente ir lá para a página do Petropolitano, que hoje está na página 19, a gente vai falar da paralisação de ontem, que aconteceu em Petrópolis. Pois é, ontem Petrópolis amanheceu com um cenário de incerteza do transporte público, isso ontem, mas hoje esse cenário de incerteza do transporte público operado pela Turp continua. Os trabalhadores da empresa Turp Transportes ontem paralisaram o serviço logo nas primeiras horas do dia, interrompendo a circulação dos ônibus. Milhares de passageiros ficaram sem opção de deslocamento em diversos pontos do município. É o que a gente confere agora.
A paralisação dos rodoviários da Turp pegou muita gente de surpresa e provocou transtornos logo no início da manhã desta quarta-feira. Trabalhadores, estudantes e moradores que dependem do transporte público enfrentaram dificuldades para chegarem aos destinos e muitos precisaram recorrer a outras alternativas, como por exemplo carros por aplicativo. Pegou de surpresa, porque eu inclusive estou aqui esperando o ônibus, estou estranhando que eu estou aqui há meia hora e não tem ônibus, eu nem sabia que tinha. Vou lá para o outro ponto lá do Bosque para ver se tem lá um outro ônibus para pegar, ou então pegar um Uber. Tenho atrapalhado bastante, eu faço faculdade, preciso pegar um ônibus aqui para ir para lá e olha, cheguei aqui agora, paralisação surpresa, né? Não tinha como saber, agora tem que ir a pé. O a pé toma falta, né? O a pé, se o que quiser chegar no horário, assim. Lucicleia mora no Independência e trabalha no Roseral e precisa fazer a integração para chegar no trabalho. Na primeira parte do trajeto, ela usa um dos coletivos da Cidade Real, mas o outro é da Turp. É um trajeto danado, né? Além de eu sair cedo para vir trabalhar e chegar aqui no centro da cidade e não ter um transporte para poder ir, é constrangedor mesmo. Eu estou tentando se comunicar com meus patrões, né? A ver o que eu vou fazer. Em 2025, foram registradas 4 paralisações dos serviços da Turp por conta de atraso nos pagamentos dos salários, 2 em junho e 1 em julho e setembro. Já no início deste mês de abril, os trabalhadores da Turp entraram em estado de greve e, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a medida foi adotada diante da possibilidade de atraso nos pagamentos dos salários. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis foi informado sobre a paralisação por volta das 7h50 da manhã desta quarta-feira. E, em nota, os representantes da instituição informaram que se deslocariam até o terminal de Correias para entender os motivos da paralisação. E, diante deste cenário, quem continua com as incertezas sobre o retorno do serviço são os usuários do transporte público. Olha, não sei como é que eu vou fazer, eu só sei que a minha patroa está me buscando e está esperando que mais tarde eles venham dar uma solução para os rodoviários e eles voltem. Porque senão como é que vai ficar também? E o pessoal que depende de vir para fora para trabalhar e não trabalha? O patrão não quer saber, né? É uma coisa muito frequente, né? E eu acho que se é tão frequente assim é porque alguma coisa está de errado e tem que mudar, né? A Prefeitura de Petrópolis informou que a Turp segue sem cumprir os compromissos com os trabalhadores, mesmo com o aumento da tarifa conquistado na Justiça pela empresa. A nota destaca ainda que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, está em contato com a empresa para que o serviço volte a operar normalmente no menor tempo possível e os ônibus voltem a fazer as linhas. Pois é, gente, durante todo o dia de ontem entramos em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário, o Cetranspetro, que o dia todo não se posicionou, ou seja, a gente não tinha previsão oficial da normalização ali do serviço, mantendo esse cenário de instabilidade ao longo do dia todo, a população querendo saber se voltava ou não voltava, e só quase 7 horas da noite a Turp divulgou uma nota falando que tinha que tinha concluído o pagamento dos rodoviários. E aí solicitava o retorno aos postos de trabalho. E aí mais à noite, 10h30 da noite, a Turp soltou uma outra nota falando que o transporte público na cidade de Petrópolis, o transporte da Turp, estava normalizando de forma gradual. Mas o Petropolitano amanheceu hoje e o negócio ainda está incerto. Esse cenário de instabilidade ainda está presente, porque, segundo relato dos próprios petropolitanos que precisam do transporte da Turp, parece que ainda não há ônibus da Turp circulando, mas a gente traz todos os detalhes desse cenário de instabilidade ontem e hoje, continuando com o nosso repórter Gabriel Toledo ao vivo. Já já ele está apurando todas as informações e já traz tudinho para a gente sobre esse cenário de instabilidade ainda no dia de hoje, feriado. Pelo menos é feriado, não vai prejudicar tanto o trabalhador, mas amanhã tem trabalho normal. Como vai ficar?
Vamos voltar para o nosso jornal, nosso impresso. Lá na página 19 está o Petropolitano. Vamos ver o que é destaque por lá. INEA apreende balão de 15 metros em Petrópolis. Olha só, gente. Apesar do ocorrido, não houve incêndio, graças a Deus, e ninguém ficou ferido, mas a gente viu que o Corpo de Bombeiros estava atuando ali na Mata do Rocio por conta de um incêndio que não se sabia se era por conta de balão ou não, mas o caso é, gente, olha essa foto emblemática. Soltar balão é crime, porque pode-se cair em área de mata, causar incêndios catastróficos na mata. E a gente também tem uma reportagem em vídeo sobre esse assunto, porque um balão de aproximadamente 15 metros foi apreendido na última terça-feira, quando tocou o chão em área próxima da Reserva Biológica Estadual de Araras, aqui em Petrópolis. A ação foi realizada por uma equipe de guarda-parques do INEA e contou com apoio de equipes da área de proteção ambiental de Petrópolis. Vamos ver. O balão já estava sendo monitorado pelos guarda-parques da Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis. Ao perceberem que o artefato estava perdendo altura e devido à presença de baloeiros no local, a Polícia Militar foi acionada pelos moradores e pelos guarda-parques. Esse balão caiu apagado, por sorte não causou nenhum incêndio, apesar dele ter um potencial destruidor muito grande, um balão de cerca de 15 metros. Os baloeiros foram surpreendidos com a chegada dos agentes, mas conseguiram fugir. O balão começou a descer e, já apagado, tocou o solo e foi recolhido do local. Não houve incêndio e ninguém ficou ferido. Apesar de não ter causado incêndio, o balão poderia ter caído aceso na área de vegetação. Os responsáveis estão sendo identificados, alguns já foram identificados. Essa quadrilha vai ser monitorada e investigada tanto pela APA Petrópolis quanto pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Também nesta semana, um incêndio de grandes proporções atingiu no último domingo áreas da parte alta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com focos registrados no Morro do Açu, Pico da Bandeira e na região da Isabeloca, em áreas próximas à travessia. As causas apontam que um balão causou o incêndio. Segundo dados do Linha Verde, programa do Disque Denúncia, Petrópolis registrou 2 denúncias sobre balões em 2025 e 6 em 2024. Em abril deste ano, foi lançada a 28ª edição do Disque Balão, que segue até setembro. As denúncias podem ser feitas através dos telefones 21 2253 1177 e 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, ou pelo site www.disquedenuncia.org.br. De acordo com a Lei 9.605 de 1998, soltar balões é crime e quem o pratica está sujeito à detenção de 1 a 3 anos, além de multa. E soltar balão não é cultura, não é tradição, é crime passível de detenção e multa. E nós estamos atrás dos responsáveis e seguiremos no combate a esse crime. É isso, gente. Soltar balão não é cultura, é crime. Inclusive, eu falei na abertura do nosso jornal que eu escutei lá em casa. Aqui, quando eu cheguei no centro da cidade, também escutei um balão. Não consegui visualizar onde ele estava, mas eu escutei um balão sim. E a gente traz uma outra reportagem, porque a soltura de balões durante o dia de hoje, de São Jorge, celebrado nessa quinta-feira, dia 23, acende um alerta para a segurança da população. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica reforça que a prática, além de ilegal, representa alto risco de acidentes, envolvendo também a rede elétrica. Os balões podem atingir cabos de energia, provocar curtos circuitos, interromper o fornecimento e até causar incêndios de grandes proporções. Quando caem sobre a rede, o risco de choques e explosões aumenta, colocando em perigo tanto quem participa da prática quanto a população ao redor, inclusive com risco de morte. Além dos riscos à rede elétrica, a soltura de balões também está associada a incêndios urbanos e em áreas de vegetação, o que amplia ainda mais o potencial de danos materiais e ambientais.
Por isso, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica reforça orientações importantes de segurança, como não soltar balões, não tentar retirar objetos presos à rede elétrica e, em caso de fios rompidos ou situações de risco, a população deve acionar imediatamente a distribuidora e manter distância de cabos e estruturas elétricas. Como parte desse esforço, a associação antecipou a 20ª edição da Campanha Nacional de Segurança com a Rede Elétrica, uma iniciativa que mobiliza as distribuidoras de todo o Brasil para ampliar o alcance das mensagens de prevenção e reduzir o número de acidentes. Vamos voltar rapidamente para o nosso jornal impresso, ver o que é destaque na página 20, porque lá fala de Teresópolis. Plano diretor é cobrado pelo MP em Teresópolis. Recomendação foi enviada para a empresa do município. Então, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis encaminhou no último dia 6 de abril uma recomendação para que Teresópolis se abstenha de construir empreendimento imobiliário com um número de pavimentos superior ao permitido pelo plano diretor da cidade. Então, aquele imbróglio que a gente tem acompanhado aqui, não só no nosso jornal impresso, mas trazendo reportagens aqui, aquela discussão que está lá em Teresópolis em relação ao número de pavimentos permitidos para construções. E ali no Correio Serrano, o PAN identifica corte ilegal de árvores. Policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental, a UPAM, do Parque Estadual dos Três Picos, identificaram corte irregular de árvores em uma área próxima a um curso d'água no bairro Albuquerque, em Teresópolis. A ação aconteceu na última terça-feira após denúncia encaminhada pelo Disque Denúncia por meio do programa Linha Verde. Durante a fiscalização, agentes da 5ª UPAM constataram indícios de parcelamento irregular do solo. Estavam loteando o solo, como demarcação de lotes e placas com telefone de um possível responsável pela área. No entanto, não havia qualquer situação de licenciamento ambiental para as atividades do local. Agora a gente vai trazer uma reportagem em âmbito nacional, porque o Brasil registra um avanço no empreendedorismo entre pessoas com mais de 60 anos, que é a chamada economia prateada. Segundo o Sebrae, já são 4.500.000 negócios comandados por esse público, um crescimento de quase 60% na última década. O movimento reflete uma mudança no perfil da população brasileira, que vive mais e busca continuar ativa mesmo após a aposentadoria. Em 2025, programas de apoio ao empreendedorismo sênior atenderam 869.000 pessoas e a meta para 2026 é chegar a 1 milhão. Entre os negócios mais comuns estão atividades ligadas ao turismo, comércio e serviços. Muitos empreendedores apostam em saberes tradicionais, como artesanato e produção local, para valorizar a cultura e sustentabilidade. O crescimento da economia prateada também está ligado ao envelhecimento da população. A expectativa de vida no Brasil subiu de 62,6 anos em 1980 para 76,4 anos em 2023. Hoje, 1/5 da população em idade de trabalhar tem mais de 60 anos. Estudos apontam ainda que esse público está mais ativo, saudável e conectado ao consumo. Mesmo assim, o etarismo ainda é um desafio para a permanência dos mais velhos no mercado de trabalho. Para muitos aposentados, empreender é uma alternativa para complementar a renda e manter vínculos sociais. Especialistas alertam, no entanto, que a formalização é essencial para evitar situações de vulnerabilidade. Com mais longevidade e participação ativa, a geração prateada ganha espaço e ajuda a mover a economia do Brasil. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17.000 kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios.
Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E o período do feriado de Tiradentes registrou 84 mortes e mais de 1.100 feridos nas estradas federais, segundo o balanço parcial, divulgado na última quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. E, de acordo com ela, foram 1.022 sinistros de trânsito ao longo dos 5 dias de feriado. Durante a operação, equipes da PRF reforçaram desde sexta-feira a fiscalização em trechos considerados críticos, onde o número de sinistros de trânsito costuma ser maior e de maior risco, pela forma mais arriscada como alguns condutores dirigem. Durante as fiscalizações nas rodovias, as irregularidades mais observadas pelos policiais foram ultrapassagens irregulares, que resultaram em 5.320 infrações, e a falta ou mau uso do cinto de segurança e do dispositivo de retenção para crianças, as cadeirinhas, que somaram 4.342 infrações. Segundo a PRF, a fiscalização com uso de radares portáteis identificou 28.373 veículos acima do limite de velocidade estabelecido para as rodovias. Foram também registradas 1.183 infrações relacionadas ao consumo de álcool, sendo essas por recusa e constatação. Além dessas situações, a PRF ainda realizou 2 apreensões consideráveis. Uma de 1,3 toneladas de skunk na BR-316 e a apreensão de 30 quilos de skunk e maconha com um casal de estrangeiros com uma criança.
E olha só, gente, o governo do estado, por meio da Polícia Militar, retirou de circulação 7 fuzis em 4 ocorrências diferentes registradas entre a madrugada e a manhã da última quarta-feira, nas zonas norte e oeste do Rio e também na Baixada Fluminense. Ao todo, 8 pessoas foram presas e, além do armamento, também foram apreendidas drogas, rádios transmissores e munições. No Morro do Chaves, em Barros Filho, equipes apreenderam 2 fuzis calibre 7,62 e um radiotransmissor. Durante a ação, houve troca de tiros e 5 suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. A ocorrência foi registrada ainda na madrugada. Já pela manhã, policiais militares abordaram um carro de passeio na estrada do Cacuia, na Ilha do Governador. Na ação, foram apreendidos 3 fuzis e o casal que transportava o armamento foi preso em flagrante. Na Vila Kennedy, na zona oeste, agentes realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas. Na chegada das equipes, houve confronto armado em um dos acessos à comunidade. Após varredura na região, os policiais localizaram um fuzil, carregadores, rádios transmissores, drogas e munições. O último armamento foi apreendido no fim da manhã, no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Equipes da polícia realizavam uma operação para retirada de barricadas na comunidade, quando agentes do setor de inteligência montaram um cerco tático e prenderam em flagrante um suspeito com um fuzil e material entorpecente. Com as apreensões desta quarta-feira, a Polícia Militar chega à marca de 250 fuzis de alto poder destrutivo, apreendidos em todo o estado apenas neste ano. E a gente fala agora de oportunidade, porque os profissionais técnicos ou aqueles que estiverem em busca de melhores oportunidades já podem se inscrever para uma das mais de 11 mil vagas de graça nas unidades Firjan Senai de todo o estado. As aulas abrangem 74 cursos de diferentes formatos. A Firjan Senai está com inscrições abertas para 11.628 vagas gratuitas, em 74 cursos em formatos presencial, semipresencial e de ensino à distância. Para os cursos presencial e semipresencial, as inscrições devem ser realizadas presencialmente, e para os cursos EAD, as inscrições podem ser realizadas online. As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Ao todo, são 454 turmas em diversas áreas, como a de alimentos e bebidas, automação e mecatrônica, construção civil, informação e comunicação. Na região metropolitana do Rio, são oferecidas cerca de 5.659 vagas. As demais oportunidades são para as unidades do interior, como Três Rios, Nova Friburgo e Petrópolis. Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio, comprovado por meio de uma autodeclaração. Para os que optarem pelos cursos EAD, é fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizado de forma online, segundo a estratégia EAD. Todos os detalhes sobre os cursos, inscrições e vagas estão disponíveis no edital no site da Firjan Senai, em firjansenai.com.br/editais gratuitos. E a gente continua falando de oportunidade porque o governo do estado está divulgando esta semana quase 3 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Vamos conferir. A região metropolitana oferece de 3 a 4 salários mínimos para as funções de encarregado de obras e vidraceiro, que exigem experiência anterior e nível de escolaridade entre o ensino fundamental completo e o ensino médio completo. Na mesma região, também há oportunidades com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as funções de assentador de manilha, bombeiro hidráulico, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactor, pedreiro e serralheiro, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade.
Para pessoas com deficiência, são 148 vagas para diferentes funções e remunerações. No Médio Paraíba, foram captadas 291 oportunidades com remuneração média de 1 a 2 salários mínimos para diversas funções, como atendente de farmácia, balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, chefe de serviço de limpeza, clínico geral, cozinheiro geral, eletricista de manutenção industrial e instalador de antenas de TV. Já na região serrana, foram captadas 88 vagas com remuneração de 1 a 2 salários mínimos para as funções de auxiliar financeiro, auxiliar geral de conservação de vias permanentes e auxiliar operacional de logística. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, a maioria das vagas captadas é do setor de serviços, seguido pelo de comércio. Por nível de escolaridade, 33,7% pedem o ensino médio completo e 58,1% o ensino fundamental completo. Além disso, a maior parte das vagas exige experiência. É importante manter o cadastro e os currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e o CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Além disso, uma parceria entre as instituições Fundação Moody's e o CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece esta semana 204 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.472 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E já que a gente está falando de vagas, vamos falar agora das oportunidades em Petrópolis, porque o Serviço de Balcão Empregos da cidade está com 61 oportunidades disponíveis nesta semana. A Prefeitura de Petrópolis divulgou nesta terça-feira, dia 22, a nova edição do Balcão de Empregos para a Cidade Imperial. Na edição desta semana, que é válida até sexta-feira, dia 24, existem 61 vagas disponíveis para a população, para cargos como açougueiro, atendente de balcão, auxiliar de elétrica, marceneiro, padeiro, entre muitos outros. Todas as oportunidades e detalhes sobre elas estão disponíveis no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Mesmo endereço onde os interessados podem realizar cadastro do currículo. E o governo do estado está inovando no tratamento contra o câncer na Baixada Fluminense, com um modelo que coloca o paciente no centro do cuidado. No Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Oncobaixada, a navegação oncológica já acompanha 700 pacientes de forma personalizada desde a primeira consulta. Fundamental dentro da Oncologia da Baixada é o paciente ficar perto da sua residência, perto da sua região. A gente não precisa mais sair de Nova Iguaçu, do Instituto da Baixada, para poder operar fora da sua área de moradia. A unidade completou 2 meses de funcionamento, com resultados expressivos. Desde a inauguração, no dia 19 de fevereiro, foram realizadas 2.500 consultas, 63 cirurgias, 109 internações e 80 sessões de quimioterapia. São 700 pacientes que chegaram à unidade pelo Sistema Estadual de Regulação para a primeira consulta oncológica e já estão sendo acompanhados de perto em cada passo do tratamento. A gente entra pelo ambulatório, a gente opera, a gente entrega ao paciente uma navegação plena na sua jornada desse tratamento. A gente entrega no ambulatório as imagens dos exames, a cirurgia e a sua qualidade de vida mais próxima da sua residência, com menos tempo de demora para voltar para sua casa. Os tipos de cânceres que são atendidos aqui, acompanhados pela navegação, são coloproctologia, ginecologia, mastologia, câncer de pele,
e urológicos. Aos poucos, o hospital, que era um sonho, está se tornando uma realidade no tratamento e na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro. A navegação oncológica foi implementada desde a abertura do hospital como uma estratégia para garantir mais eficiência na assistência. O modelo organiza o fluxo de atendimento e facilita o acesso aos serviços. A navegação é o acompanhamento do paciente desde o primeiro momento. Então, o paciente chega aqui na primeira vez com diversas dúvidas, inseguranças inerentes à doença oncológica, e a navegação é como se fosse uma extensão da família dele aqui. O diferencial do Oncobaixada está no cuidado humanizado. Cada paciente conta com um profissional que orienta sobre exames, consultas e até dúvidas do dia a dia, inclusive por aplicativos de mensagem. Então é uma enfermeira que trata todos os sintomas dele, que ouve o paciente até quando ele não está aqui. Ela atende o paciente no primeiro encontro e conduz todo o tratamento do paciente junto ao oncologista e junto ao especialista cirúrgico. A navegação começa ainda na fase de investigação da doença e segue durante todo o tratamento. Os profissionais organizam exames, traduzem informações médicas e garantem que o paciente participe ativamente do processo. Quando o paciente vai para a quimioterapia, essa navegadora acompanha o processo quimioterápico dele. Essa navegadora sabe qual é o esquema de quimioterapia, sabe os prováveis efeitos colaterais e fica disponível num telefone WhatsApp para tirar as dúvidas e orientar esse paciente quanto aos sintomas. Para quem passa pelo tratamento, o acolhimento faz toda a diferença. Familiares também percebem os benefícios do acompanhamento próximo, que ajuda a reduzir a angústia e a organizar toda a rotina de tratamento. Foi um acolhimento assim surreal. Todo mundo empenhado em acolher. Não só ele, eu via também o contato com as outras pessoas. Veio assistente social, psicólogo, médico. Eu me senti bem assegurada, sabe? O estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no país com a navegação de pacientes com câncer de mama por meio do programa Navega RJ, criado em 2017. O modelo foi ampliado e hoje também funciona em outras unidades, para garantir um tratamento mais ágil, humano e eficiente para pacientes com câncer em toda a região. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando novamente sobre a questão do transporte público em Petrópolis, porque apesar do anúncio de regularização dos pagamentos dos rodoviários da TURP e do pedido de retorno imediato feito pela empresa aos rodoviários, a paralisação no transporte público de Petrópolis ainda gera reflexos e usuários continuam enfrentando dificuldades para se deslocar na cidade na manhã desta quinta-feira, feriado. E sobre esse assunto a gente vai falar agora com o nosso repórter Gabriel Toledo, que ele está lá na Paulo Barbosa e traz todos os detalhes. Primeiro dessa movimentação de ontem, né? Sindicato fala uma coisa, Cetranspetro depois soltou várias notas e conta pra gente também como está a situação hoje. Bom dia, Toledo. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente como você disse, é mais um capítulo dessa longa história do transporte público aqui na cidade de Petrópolis. E ontem, a TURP informou que quitou integralmente os valores referentes ao Vale Alimentação e ao adiantamento salarial ainda durante a tarde. Com isso, solicitou o retorno dos rodoviários aos postos de trabalho. Pouco tempo depois, por volta de 10h30 da noite, a empresa comunicou que a operação dos ônibus começou a ser retomada de forma gradual, à medida que os funcionários voltavam às atividades. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Petrópolis confirmou que recebeu esse comunicado da empresa sobre a regularização dos pagamentos. A paralisação começou no início do dia, pela manhã, e afetou milhares de passageiros ontem e causou transtornos em diversos pontos da cidade ao longo do dia. Apesar do início da retomada, a gente acompanha nessa manhã, a gente não teve nenhum anúncio oficial por parte do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários aqui de Petrópolis, do Cetranspetro, nem do Sindicato dos Rodoviários até o momento. A gente está tentando entrar em contato com os dois sindicatos, também com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno. O que a gente pode falar nesse momento é que atrás de mim, por exemplo, é um dos pontos mais lotados aqui de Petrópolis. Hoje, apesar de ser feriado, está uma movimentação um pouco menor, é claro, mas ainda tem gente aqui nos pontos esperando o ônibus, com a esperança de se locomover, é claro, aqui dentro da cidade. E é claro, Roberta, a gente sempre reforça, a gente traz outras atualizações ao longo da nossa programação com novas informações. Como eu disse, a gente entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários do Cetranspetro, não tivemos retorno, nem com o Sindicato dos Rodoviários até o momento. E a Prefeitura de Petrópolis também não se posicionou. Volto com você. Importante falar, Toledo, que os petropolitanos, as pessoas com quem a gente conversou, não conseguiu se deslocar hoje de manhã por Petrópolis com o ônibus da TURP. Importante a gente falar, não teve ônibus da TURP agora pela manhã, inclusive em alguns grupos de WhatsApp,
O que as pessoas têm falado é que a paralisação continua. Então tem essa informação desencontrada. A população não está conseguindo pegar os ônibus. A população fala que o disse-me-disse é justamente que a paralisação continua. Já o sindicato, ontem à noite, ali por volta das 10h30, falou, 10h30 da noite, sindicato do transporte público, das empresas, a TURP, falou que estava voltando gradualmente, só que até agora eles não se posicionaram novamente. Então as informações estão desencontradas, não é isso, Toledo? Exatamente. Essa falta de comunicação entre as duas empresas, entre a empresa, na verdade, a TURP, entre os rodoviários e, é claro, com toda a população, que é mais afetada com toda essa situação do transporte aqui na cidade, Roberto. Ainda bem que hoje é feriado, o deslocamento é menor, mas amanhã é dia de trabalho normal, a gente vai ver como vai ficar no dia de amanhã. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E lembrando, fica ligadinho aqui na nossa programação, que ao longo dela, ao longo dos nossos telejornais, você acompanha essa questão do transporte público, até para ficar atento, amanhã é dia de trabalho normal. E aí, vai ter ônibus para o pessoal ir trabalhar ou não? O que a gente sabe que a população está falando, que até agora não está tendo ônibus da TURP, então parece que a paralisação continua. Vamos trocar de assunto porque a combinação dos feriados de Tiradentes e São Jorge cria um período prolongado que movimenta o turismo e antecipa o clima de alta temporada em Petrópolis. Com a possibilidade de emendar praticamente toda semana, o destino serrano aqui, a nossa cidade imperial, se tornou ainda mais atrativa para os visitantes de diferentes regiões. Diferente de feriados convencionais, mais curtos e com fluxo concentrado em turistas de proximidade, o calendário deste ano favorece a vinda de públicos mais distantes, que encontram tempo suficiente para estadias mais longas. Esse cenário amplia o impacto econômico, beneficiando diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo. Esses feriados agora, no final de abril e esse do 1º de maio, vão ser muito importantes para o turismo, porque vai ter um acréscimo grande, um incentivo no fluxo de turistas da cidade. Impulsiona não só a cadeia de hospedagem e alimentação, mas toda a cadeia de turismo. Bares, restaurantes, meios de hospedagem, comércio e prestadores de serviço já registraram aumento na demanda, impulsionado pelo maior tempo de permanência dos visitantes na cidade. De acordo com Germano Valente, o momento é estratégico para o destino, no caso Petrópolis. E até as contratações que normalmente acontecem só em final de maio e junho, com esse aumento da alta temporada nossa aqui da Serra, já vão acontecer a partir desse mês, eu acredito, porque a gente está tendo sim, o frio já chegou e tem esse aumento de turistas já agora. Ainda segundo o presidente do Sinditurismo, com as emendas de feriados, Petrópolis recebe turistas de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. Além da combinação do feriado de Tiradentes com São Jorge, ainda há o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, e que cai justamente em uma sexta-feira. E olha só, gente, agora a gente vai falar que a Prefeitura de Nova Friburgo foi premiada na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A iniciativa reconhece boas práticas na gestão pública e no incentivo ao empreendedorismo em todo o país. Confira. O município de Nova Friburgo conquistou lugar no pódio em 2 categorias entre as cidades finalistas de todo o estado. O resultado reforça o trabalho desenvolvido para melhorar o ambiente de negócios e impulsionar a economia local. Na categoria Identidade Territorial e Turismo, Nova Friburgo ficou com o 2º lugar com o projeto Um Encanto de Natal. A iniciativa fortalece o turismo, valoriza a cultura local e movimenta a economia em um dos períodos mais importantes do ano. Já na categoria Gestão Inovadora, o município garantiu o 3º lugar com o projeto Partiu Conecta NF. A proposta traz uma nova realidade para o transporte público, com bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota. Vale destacar que a categoria Gestão Inovadora reconhece iniciativas que utilizam a tecnologia para transformar a administração pública e impulsionar o desenvolvimento.
São avaliados projetos que estimulam a inovação e fortalecem a conexão entre o governo, o setor produtivo, universidades e a sociedade. Em Nova Friburgo, o sistema implantado amplia o controle, a fiscalização e a transparência do transporte coletivo. Entre as mudanças estão o uso de cartão digital, a redução do dinheiro em espécie e a disponibilização de informações em tempo real por aplicativo e em painéis nos pontos de ônibus. O projeto também fortalece a atuação do poder público com mais autonomia na gestão e no controle dos serviços, garantindo mais eficiência e foco no interesse da população. E olha, a concessionária Elovias informou que vai dar continuidade a uma série de intervenções na BR-040 no trecho entre a Serra de Petrópolis e Juiz de Fora até o próximo domingo, dia 26 de abril. As ações acontecem em meio ao acompanhamento do Ministério Público Federal, que vem monitorando a execução do contrato e cobrando transparência nas intervenções. Estas ações fazem parte de um pacote de manutenção e melhorias na infraestrutura da BR-040, com foco na segurança viária e conservação. Segundo a Elovias, concessionária que administra a rodovia, os serviços incluem reforço da sinalização, estabilização de encostas, limpeza de sistemas de drenagem, intervenções na ponte do Arranha-Céu, além de obras de pavimentação e conservação do trecho concedido. O Ministério Público Federal vem monitorando a execução do contrato e cobrando transparências nas intervenções. As intervenções ocorrem de forma simultânea em alguns trechos da BR-040, que podem causar retenções pontuais e alterações no fluxo de veículos. A recomendação por parte da Elovias é que o motorista saia com antecedência e busque informações atualizadas antes de iniciar a viagem. As ações na BR-040, no trecho entre a Serra de Petrópolis e Juiz de Fora, acontecem até o próximo domingo, dia 26 de abril. De acordo com a Elovias, as equipes vão atuar em diferentes pontos da serra, sempre no período diurno. Entre os principais serviços programados estão, no quilômetro 74 e 78, está previsto estabilização de encosta, no quilômetro 80, reparo em defesas rodoviárias e instalação de placas, já no quilômetro 82, terão intervenções de pavimentação. Entre os quilômetros 83 e 91, as equipes vão realizar limpeza e recuperação, e do quilômetro 93 ao 95 está previsto pintura e instalação de sinalização viária. Daniele Rocha é fisioterapeuta e utiliza a Serra de Petrópolis com frequência. Segundo ela, com o aumento do pedágio, a pista deveria estar em melhores condições. Está bastante esburacado, o que tem causado bastante acidente também. Eu mesma já presenciei alguns acidentes na descida da serra e isso a gente fica receosa, já é uma rodovia perigosa, tanto para subir como para descer. Para ela, quem utiliza a Serra de Petrópolis no cotidiano está sempre em risco. Então a nossa esperança é que a gente possa ver o valor que a gente paga no pedágio numa melhora da qualidade para a gente usufruir aí essa rodovia. O cronograma de obras ocorre pouco mais de um mês após a audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal em 10 de março em Petrópolis, para discutir a nova concessão da rodovia. Na ocasião, foram apresentados os chamados trabalhos iniciais da concessionária, justamente focados na recuperação de trechos críticos, melhoria da sinalização e reforço da segurança viária, pontos que agora começam a ser executados na prática ao longo da serra. E 2 motocicletas com sinais de adulteração foram apreendidas em ações distintas da Polícia Militar, terça e quarta-feira, nas cidades de Três Rios e Petrópolis. Em uma das ocorrências também houve apreensão de drogas. Em Três Rios, na terça-feira, uma moto foi encontrada no bairro Ponte das Garças, na rua São José. Durante a verificação, os policiais identificaram irregularidades na numeração do chassi. O veículo foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde ficou apreendido para perícia. Já em Petrópolis, na comunidade do Alemão, no bairro Retiro, desta vez nesta quarta-feira, outra motocicleta adulterada foi apreendida após um suspeito fugir ao perceber a presença dos policiais. Ele abandonou uma sacola com 29 pinos de cocaína e 10 tabletes de maconha já prontos para venda antes de escapar por uma área de mata.
O material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Ninguém foi preso nas ações. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia prenderam um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Vale Alpino, em Teresópolis. Ele foi localizado e capturado no Parque do Imbuí. De acordo com as investigações, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi vista pela última vez saindo de um bar acompanhada do suspeito, no bairro Vale Alpino, em Teresópolis. Horas depois, o corpo foi encontrado com diversas marcas de tiro. No local, os agentes recolheram cerca de 20 cápsulas de arma de fogo. Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou a prisão temporária do suspeito, que agora vai responder pelo crime de homicídio. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Eu volto a falar rapidamente sobre essa paralisação do transporte público da TURP aqui em Petrópolis. O nosso repórter Gabriel Toledo esteve ali na rodoviária do centro, que fica ali na Paulo Barbosa, e constatou que a cabine da empresa TURP, que fica ali, estava completamente fechada. Nenhum fiscal, ninguém da empresa TURP por ali e a cabine da empresa também fechada. Então, realmente, por enquanto, nosso cinegrafista também chegou há pouco falando que veio caminhando, andando e não viu nenhum ônibus da TURP circulando. Então, o que confirma aí a paralisação dos rodoviários da empresa TURP. E olha só, gente, no início do jornal eu mostrei para vocês o tempo lindo, maravilhoso que estava em Petrópolis. Pois é, já fechou. No começo do dia, o iniciozinho, estava um céu azul. Olha como está agora. Eu fiz essas imagens há pouco aqui da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. Nublou tudo, baixou o famoso russo na cidade de Petrópolis. Então o tempo está completamente diferente daquele que eu mostrei de manhãzinha, com aquele céu azul lindo, maravilhoso. Então vamos saber como fica a previsão do tempo. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha, eu adianto aqui que temos previsão de chuva para as cidades da região serrana. Como de costume, começando por Nova Friburgo, a quinta-feira na cidade será de sol com muitas nuvens e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência. Será de sol com muitas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite, enquanto as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas não chove, e os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 22 graus. E agora partindo para a região centro-sul do estado, e como eu adiantei, não temos previsão de chuva para essa região, em Paraíba do Sul o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também haverá poucas nuvens, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Desejo a todos um excelente feriado. Terminamos o nosso jornal, mas eu preciso terminar falando que o tempo abriu novamente na cidade de Petrópolis. Eu mostrei imagens para vocês daquele russo. Pois é, o russo já está se dissipando e o sol voltando a aparecer, o céu azul voltando a aparecer. Essa é a cidade de Petrópolis, céu azul, russo, céu azul novamente. E assim a gente vai tocando aí o dia deste feriado, quinta-feira,
Um ótimo dia para você, aproveite esse feriado e amanhã estou de volta e eu conto com a sua participação ao vivo às 7h30. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.